Capítulo 1. O diagnóstico. O ar-condicionado do hospital ronronava baixinho, mas não conseguia dissipar a tensão que pairava na sala de espera da oncologia. Márcia Oliveira, de 45 anos, segurava firmemente a mão de sua filha Carolina, de 19 anos, enquanto aguardavam o resultado dos últimos exames. As paredes brancas do hospital pareciam fechar ao redor delas, e o cheiro característico de desinfetante misturado com café velho criava uma atmosfera sufocante. "Mãe, vai dar tudo certo", murmurou Carolina, apertando a mão da mãe com mais força. Seus olhos castanhos, herdados da mãe, refletiam uma maturidade forçada pela situação. Havia 3 meses que descobriram um nódulo no seio esquerdo, e desde então, sua vida se transformará numa sucessão de consultas, exames e noites mal dormidas. Dr. Eduardo Mendes, oncologista renomado de São Paulo, abriu a porta do consultório com uma expressão grave. Aos 52 anos, tinha visto muitos casos difíceis, mas ainda sentia o peso de cada diagnóstico que precisava comunicar. "Por favor, sentem-se", disse ele, ajustando os óculos enquanto se acomodava atrás da mesa repleta de prontuários e exames. Márcia respirou fundo. Trabalhava como enfermeira há mais de 20 anos no Hospital das Clínicas e sabia reconhecer aquela expressão nos médicos. Era a mesma que ela mesma assumia quando precisava dar notícias difíceis às famílias. "Carolina", começou o médico, olhando diretamente para a jovem, "os resultados da biópsia confirmaram que se trata de um carcinoma ductal invasivo. É um tipo agressivo de câncer de mama." O mundo pareceu parar por um momento. Carolina sentiu suas pernas ficarem fracas, e apenas a mão firme da mãe a manteve conectada à realidade. "Doutor", Márcia disse com voz controlada, usando sua experiência profissional para manter a calma, "qual é o estadiamento?" Dr. Mendes consultou os papéis à sua frente. "Infelizmente, já é um estágio 3B. O tumor tem aproximadamente 5 centímetros e identificamos metástase nos linfonodos axilares. A tomografia também mostra alguns nódulos suspeitos no pulmão." Carolina soluçou. Aos 19 anos, cursava o 2º ano de psicologia na USP e tinha toda uma vida pela frente. Sonhava em se especializar em psicologia infantil, queria se casar, ter filhos. Tudo isso agora parecia distante, como uma miragem que se desfazia diante de seus olhos. "Existe tratamento?", perguntou Márcia, ainda mantendo o controle, embora suas mãos tremessem levemente. "Sim, vamos iniciar um protocolo agressivo de quimioterapia. Serão 6 ciclos, a cada 21 dias. Depois, avaliaremos a possibilidade de cirurgia e radioterapia", explicou o médico. "Mas preciso ser honesto com vocês, é um caso muito avançado para alguém tão jovem." Carolina finalmente encontrou sua voz. "Doutor, quais são minhas chances?" Dr. Mendes hesitou. Conhecia as estatísticas de cor, mas nunca era fácil comunicá-las a uma jovem de 19 anos. "Com o tratamento adequado, temos uma taxa de sobrevivência de 5 anos em torno de 35% para casos similares ao seu." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Márcia fechou os olhos por um momento, sentindo o mundo girar. Como enfermeira, compreendia exatamente o que aqueles números significavam. "Quando começamos?", perguntou Carolina, surpreendendo tanto a mãe quanto o médico com sua determinação. "Na próxima segunda-feira. Vou encaminhar vocês para o setor de quimioterapia para os preparativos", respondeu Dr. Mendes, admirando a coragem da jovem. Saindo do consultório, mãe e filha caminharam em silêncio pelos corredores do hospital. O barulho dos saltos de Márcia no piso de granito ecoava como uma contagem regressiva. Carolina parou de repente, apoiando-se na parede. "Mãe, eu tenho medo", disse ela, finalmente deixando as lágrimas caírem. Márcia a abraçou com força, sentindo o peso da responsabilidade de ser forte pelas duas. "Filha, nós vamos lutar. Você não está sozinha." Naquela noite, no pequeno apartamento de 2 quartos no bairro da Liberdade, as duas se sentaram à mesa da cozinha. A chuva batia na janela, criando um som ritmado que contrastava com o silêncio pesado que pairava entre elas. "Mãe", disse Carolina, mexendo distraída numa xícara de chá, "eu pesquisei sobre meu tipo de câncer. As estatísticas não são boas." Márcia suspirou.
Sempre soubera que não conseguiria esconder a realidade da filha por muito tempo. Carolina era inteligente demais, e além disso, tinha acesso às mesmas informações médicas que ela. Carolina, estatísticas são apenas números. Cada caso é único, respondeu Márcia, embora sua voz traísse a própria insegurança. Mãe, você acredita em milagres? Perguntou Carolina de repente. A pergunta pegou Márcia de surpresa. Criada em uma família católica, sempre teve fé. Mas os anos trabalhando na área da saúde às vezes abalavam suas crenças. Tinha visto pessoas boas sofrerem e outras não tão boas se recuperarem inexplicavelmente. Eu acredito na força da medicina, da ciência, e também acredito que algumas coisas escapam ao nosso entendimento, respondeu cuidadosamente. Lembra da vovó Helena, disse Carolina, referindo-se à mãe de Márcia, que havia falecido 2 anos antes. Ela sempre dizia que o Salmo 103 era o Salmo da cura. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Márcia sentiu um nó na garganta. Sua mãe, Helena, havia sido uma mulher de fé inabalável. Mesmo nos momentos mais difíceis, encontrava força na oração. Quando Carolina era pequena, a avó sempre a colocava para dormir recitando versículos bíblicos. Vovó sempre dizia que Deus tinha um plano para cada um de nós, continuou Carolina. Talvez este seja o meu teste de fé. Naquela noite, Carolina não conseguiu dormir. Ficou na cama, olhando para o teto, pensando em todos os planos que havia feito. Pensou nos amigos da faculdade, que continuariam suas vidas normalmente enquanto ela lutaria contra uma doença que poderia ceifar seus sonhos. No quarto ao lado, Márcia também estava acordada, observando as fotos na mesinha de cabeceira. Havia uma de Carolina na formatura do ensino médio, radiante e cheia de esperanças. Outra da avó Helena, sorrindo enquanto abraçava a neta. E uma terceira, dela mesma no dia em que se formou enfermeira, aos 25 anos, grávida de Carolina. Havia criado a filha sozinha. O pai de Carolina as havia abandonado quando descobriu a gravidez, e desde então, eram apenas elas duas contra o mundo. Sempre haviam sido muito unidas, mais como melhores amigas do que mãe e filha. Agora, enfrentariam o maior desafio de suas vidas. No dia seguinte, domingo, Carolina acordou com uma determinação renovada. Mãe, quero ir à igreja hoje, anunciou durante o café da manhã. Fazia anos que não frequentavam regularmente a igreja do Rosário, onde Carolina havia sido batizada e feito a primeira comunhão. Márcia ficou surpresa, mas aceitou imediatamente. Durante a missa, Carolina prestou atenção em cada palavra do padre. Quando chegou o momento da oração pelos doentes, ela se ajoelhou e, pela primeira vez em muito tempo, orou de coração aberto. Senhor, murmurou baixinho, eu não entendo por que isso está acontecendo comigo, mas preciso da sua força. Se for da sua vontade, me cure. Se não for, me dê coragem para enfrentar o que está por vir. Ao lado dela, Márcia também orava silenciosamente, pedindo forças para apoiar a filha e sabedoria para tomar as decisões certas nos momentos difíceis que se aproximavam. Saindo da igreja, pararam na pracinha em frente. Era um domingo ensolarado, típico do outono paulistano, com temperatura amena e céu azul. Crianças brincavam nos balanços enquanto seus pais conversavam nos bancos. Mãe, independente do que acontecer, eu quero que você saiba que sou grata por tudo que você fez por mim, disse Carolina, segurando a mão da mãe. Não fale assim, filha. Você vai vencer isso, respondeu Márcia, mas sua voz estava carregada de emoção. Eu sei que vou lutar com todas as minhas forças. Mas se Deus me levar, quero que você continue vivendo, que seja feliz. Márcia não conseguiu responder. Abraçou a filha ali mesmo, na pracinha, enquanto as lágrimas corriam pelo seu rosto. Algumas pessoas olharam curiosas, mas elas não se importaram. Naquele momento, existiam apenas elas duas e a promessa de que, independentemente do que viesse, enfrentariam juntas. O telefone tocou naquela noite. Era Dr. Mendes. Márcia, consegui agendar Carolina para começar o tratamento já amanhã cedo. Tive uma desistência e gostaria de aproveitar. Quanto antes iniciarmos, melhor. Doutor, obrigada.
Estaremos lá às 7 da manhã, respondeu Márcia. Após desligar, contou para Carolina. A jovem respirou fundo. Então começamos amanhã, disse ela. Mãe, esta noite eu quero ler o Salmo 103 com você, como a vovó fazia. E assim, naquela noite de domingo, mãe e filha se sentaram juntas na sala, com a Bíblia da família, a mesma que havia pertencido à avó Helena. Carolina leu o salmo em voz alta, sua voz ganhando força a cada versículo. Elas não sabiam que essa seria apenas a primeira de muitas noites em que a oração se tornaria seu refúgio e sua força. Capítulo 2. A luta começa. Segunda-feira, 6h30 da manhã. O despertador mal havia tocado e Carolina já estava acordada, olhando pela janela o movimento matinal da cidade de São Paulo. Os primeiros raios de sol iluminavam os prédios cinzentos do bairro da Liberdade, enquanto o trânsito começava a se intensificar na rua embaixo. Filha, você dormiu? Perguntou Márcia, aparecendo na porta do quarto com 2 xícaras de café. Pouco, admitiu Carolina, aceitando o café. Fiquei pensando em como vai ser. Márcia se sentou na beira da cama. Como enfermeira, havia acompanhado muitos pacientes em quimioterapia e sabia exatamente o que esperava a filha, mas não queria assustá-la mais do que já estava. Lembra quando você era pequena e tinha medo de tomar vacina? Disse Márcia, acariciando o cabelo da filha. Eu sempre dizia para você pensar em algo bom, algo que te fazia feliz. E funcionava. Sorriu Carolina pela primeira vez em dias. Eu sempre pensava nas férias na praia com a vovó. O trajeto até o Hospital São Lucas foi silencioso. No metrô, Carolina observava as pessoas indo para o trabalho, estudantes com mochilas pesadas, idosos carregando sacolas de feira. Vida normal, rotina que ela tanto desejava ter de volta. No setor de oncologia, foram recebidas por enfermeira Benedita, uma mulher negra de uns 50 anos, com sorriso acolhedor e mãos gentis. Bom dia, Carolina. Sou a Benedita, vou cuidar de você durante o tratamento, disse ela, conduzindo-as para uma sala ampla com várias poltronas reclináveis dispostas em fileiras. O ambiente era mais aconchegante do que Carolina esperava. Paredes pintadas em tom pastel, plantas nos cantos, televisão ligada num programa matinal e várias pessoas já instaladas nas poltronas. Algumas dormindo, outras conversando baixinho. Esta vai ser sua poltrona, indicou Benedita para uma próxima janela. Sempre deixamos os pacientes novos perto da janela. A vista ajuda a relaxar. Carolina se acomodou, e Márcia puxou uma cadeira para ficar ao lado. Benedita começou a explicar o procedimento enquanto preparava o acesso venoso. Seu protocolo inclui 3 medicações diferentes. Vamos fazer tudo devagar, monitorando sua reação. Se sentir qualquer coisa, me chame imediatamente, explicou a enfermeira com paciência. Na poltrona ao lado, estava Dona Irene, uma senhora de 67 anos que fazia tratamento há 6 meses. Primeira vez, querida? Perguntou ela, notando a atenção de Carolina. Respondeu Carolina timidamente. Vai dar tudo certo. Eu estou aqui há meio ano e olha só, disse Dona Irene, fazendo uma pequena flexão com o braço. Mais forte do que nunca. Naquela noite, quando Márcia retornou, Carolina estava usualmente quieta. O que aconteceu, filha? Mãe, conversei com o Dr. Mendes sobre meu prognóstico, disse Carolina, decidindo ser honesta. Márcia sentiu o mundo desabar. E o que ele disse? Que minhas chances são de 25%. Mãe e filha se abraçaram e choraram juntas naquela noite. Pela primeira vez desde o início do tratamento, permitiram-se sentir verdadeiramente o medo que as consumia por dentro. Filha, 25% ainda é uma chance. E você é a pessoa mais forte que eu conheço, disse Márcia, tentando encontrar forças que não sabia se possuía. Mãe, eu quero ler o Salmo 103 todos os dias até o fim do tratamento, disse Carolina. Não importa onde estejamos, não importa como eu me sinta. Todos os dias. E assim fizeram. Mesmo nos piores dias, quando Carolina não conseguia nem levantar da cama, elas liam o salmo juntas. Às vezes Carolina estava forte o suficiente para recitar de memória. Outras vezes era Márcia que lia enquanto a filha apenas escutava. O 6º e último ciclo de quimioterapia chegou numa terça-feira chuvosa de julho.
Carolina estava visivelmente mais fraca, havia perdido quase 15 quilos, mas seu espírito permanecia combativo. Última sessão da primeira fase, disse Benedita, preparando o acesso venoso com cuidado de sempre. A sala de quimioterapia havia se tornado uma segunda família para Carolina. Dona Irene havia terminado seu tratamento com sucesso e estava em remissão. Seu João continuava firme na luta, apesar dos altos e baixos. Amanda havia tido uma recaída e começado um novo protocolo. Cristina havia feito cirurgia e estava se recuperando bem. Vocês são minha segunda família, disse Carolina para o grupo naquela manhã. E você é nossa menina guerreira, respondeu seu João, emocionado. Quando a última gota do medicamento entrou em suas veias, Carolina sentiu uma mistura de alívio e ansiedade. A primeira fase do tratamento havia terminado, mas os próximos exames determinariam se tudo havia valido a pena. Em 2 semanas faremos novos exames, explicou o Dr. Mendes. Tomografia, ressonância, marcadores tumorais. Com base nos resultados, decidiremos sobre cirurgia. Essas 2 semanas foram as mais longas da vida de Carolina e Márcia. Tentaram manter a rotina. Carolina voltou às aulas, Márcia ao trabalho. Mas ambas viviam com o coração na boca, contando os dias. Na véspera dos exames, Carolina teve uma insônia terrível. Às 3 da manhã, levantou e encontrou a mãe também acordada, tomando chá na cozinha. Também não consegue dormir? Perguntou Márcia. Estou com muito medo do resultado, admitiu Carolina. Sentaram-se juntas à mesa e, sem combinar, ambas começaram a recitar o Salmo 103. As palavras que tanto repetiram nos últimos meses saíam naturalmente, como uma oração gravada em seus corações. Amanhã vamos saber, disse Márcia. E independente do resultado, vamos continuar lutando. Carolina segurou a mão da mãe. Mãe, obrigada por nunca ter desistido de mim. Nunca vou desistir, filha. Nunca. Na manhã seguinte, dirigiram-se ao hospital para mais uma bateria de exames, sem saber que os resultados que receberiam em breve mudariam completamente o rumo de suas vidas. Capítulo 3. O momento da verdade. O corredor do Hospital São Lucas nunca pareceu tão longo. Carolina caminhava lentamente ao lado da mãe, segurando com força o envelope lacrado que continha os resultados de seus exames. Dr. Mendes havia pedido para que trouxessem todos os resultados para o consultório, onde fariam uma análise completa. Eram 14h30 de uma quinta-feira nublada de agosto. Haviam-se passado 2 semanas desde os últimos exames: tomografia computadorizada do tórax e abdômen, ressonância magnética, ultrassom e exames de sangue para avaliar os marcadores tumorais. Mãe, minhas mãos estão suando, murmurou Carolina enquanto esperavam na sala de espera. Márcia observou a filha. Em 6 meses de tratamento, Carolina havia mudado muito fisicamente. Havia perdido peso, sua pele estava mais pálida, e a peruca ruiva que escolhera usar naquele dia contrastava com sua expressão preocupada. Mas havia algo em seus olhos, uma força, uma maturidade que não existia antes. Carolina Oliveira, chamou a secretária. O consultório de Dr. Mendes estava como sempre, organizado, com diplomas nas paredes e uma grande janela que dava vista para o pátio interno do hospital. Ele as cumprimentou com sua cordialidade habitual, mas Carolina notou algo diferente em sua expressão. Por favor, sentem-se. Vamos analisar seus exames, disse ele, ajustando os óculos e abrindo uma pasta espessa. Márcia segurou a mão da filha. Como enfermeira, sabia ler expressões médicas, e algo na postura do Dr. Mendes a estava deixando ansiosa. Carolina, começou o médico, olhando diretamente para ela, quero primeiro parabenizá-la pela força que demonstrou durante todo este processo. Sei que não foi fácil. Obrigada, doutor. Mas, os exames? Perguntou Carolina, tentando controlar a ansiedade. Dr. Mendes pegou a primeira imagem da tomografia e a colocou no negatoscópio. Vamos começar pela tomografia do tórax. Quando comparamos com o exame inicial, temos uma redução significativa do tumor primário na mama. De 5,2 centímetros. Agora temos 2,1 centímetros. Carolina sentiu um alívio momentâneo. Isso é bom, não é? É um resultado positivo, sim, confirmou o médico.
Mas preciso mostrar outras imagens. Ele trocou as chapas no negatoscópio. Aqui, nos pulmões, tínhamos identificado 3 nódulos suspeitos. A boa notícia é que 2 deles regrediram completamente. E o terceiro? Perguntou Márcia, usando sua experiência profissional para formular a pergunta que Carolina não conseguia fazer. O terceiro nódulo permaneceu estável. Não cresceu, mas também não diminuiu, explicou Dr. Mendes. Além disso, apareceram 2 novos pontos pequenos no pulmão esquerdo. O silêncio que se seguiu foi pesado. Carolina sentiu suas pernas ficarem fracas. Dr. Mendes, disse ela com voz trêmula, o que isso significa exatamente? O médico suspirou profundamente. Significa que, apesar da resposta positiva no tumor primário, ainda temos atividade metastática. A doença não está controlada. Carolina fechou os olhos. 6 meses de quimioterapia, 6 meses de enjoos, perda de cabelo, infecções, noites mal dormidas, e ainda assim a doença continuava avançando. Doutor, disse Márcia, tentando manter a voz firme, quais são nossas opções agora? Dr. Mendes consultou seus apontamentos. Podemos tentar um protocolo diferente de quimioterapia, com drogas mais novas. Também há a possibilidade de cirurgia para retirar o tumor primário, mesmo com a metástase presente. E as chances de sucesso? Perguntou Carolina diretamente. Dr. Mendes hesitou. Essa era sempre a parte mais difícil de seu trabalho. Com este novo cenário, as estatísticas indicam uma sobrevida média de 18 a 24 meses. As palavras ecoaram no consultório como um martelo. 18 a 24 meses. Carolina tinha 20 anos havia 2 meses, e estava recebendo uma sentença de menos de 2 anos de vida. Mas são apenas estatísticas, doutor, não é? Disse Carolina, surpreendendo a si mesma com sua própria calma. Dr. Mendes assentiu. Sim, são estatísticas. Cada paciente é único, e há casos de pessoas que superam todas as expectativas. Não fui eu quem salvou, respondeu Carolina. Você encontrou sua própria força. Eu apenas ajudei você a enxergá-la. O casamento de Carolina e Ricardo aconteceu numa tarde ensolarada de dezembro, no jardim da Igreja do Rosário, a mesma onde Carolina havia sido batizada. O altar foi decorado com flores brancas e amarelas, e Márcia, como madrinha, estava radiante em seu vestido azul marinho. Durante a cerimônia, Carolina pediu um momento especial. Gostaria de dedicar este momento à memória de minha avó Helena, que me ensinou sobre fé, e a todos os pacientes que conheci durante minha jornada. Eles me ensinaram sobre coragem e esperança. Depois, ela e Ricardo leram juntos um trecho do Salmo 103. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Não havia um olho seco na igreja. 2 anos depois, Carolina e Ricardo receberam uma notícia que os encheu de alegria. Estavam esperando um bebê. Mãe, disse Carolina para Márcia, tenho uma preocupação. Qual, filha? E se o câncer voltar? E se eu não conseguir cuidar do meu filho? Márcia segurou as mãos da filha. Carolina, você já venceu uma batalha que médicos diziam ser impossível. Se Deus permitiu que você engravidasse, é porque tem confiança de que você será uma mãe maravilhosa. Durante a gravidez, Carolina continuou trabalhando, mas reduziu sua carga horária. Ela usava esse tempo para escrever um livro sobre sua experiência, tentando organizar tudo o que havia aprendido durante sua jornada. Como você vai chamar o livro? Perguntou Ricardo. Salmo 103. Uma jornada de fé e cura, respondeu ela. Quero contar não apenas minha história, mas também a de todos os pacientes que conheci. O filho de Carolina e Ricardo nasceu numa manhã de abril, saudável e forte. Eles o chamaram de Gabriel, mensageiro de Deus. Olha só, Gabriel, disse Carolina, segurando o bebê no colo, você vai crescer ouvindo histórias sobre milagres, sobre esperança, sobre o poder da fé e da medicina trabalhando juntas. Dr. Mendes, que havia se tornado um amigo da família, foi visitar o bebê no hospital. Carolina, posso dizer uma coisa? Disse ele, observando a cena da nova família. Claro, doutor.
Em 20 anos de carreira, nunca vi uma recuperação como a sua. E mais importante, nunca vi alguém usar sua experiência para impactar tantas vidas quanto você tem feito. Dr. Mendes, o senhor salvou minha vida. Nunca esqueci disso. Não, Carolina. Você salvou sua própria vida. Eu apenas cuidei do aspecto médico. O resto foi sua força, sua fé, e o amor das pessoas ao seu redor. O livro de Carolina foi lançado 2 anos depois e se tornou um best-seller nacional. Ela doou todos os lucros para a criação de um fundo que oferecia apoio psicológico gratuito para famílias de pacientes oncológicos sem condições financeiras. Filha, disse Márcia num dia, você se lembra quando você escreveu aquela carta, listando tudo o que queria fazer quando saísse do tratamento? Lembro, respondeu Carolina, embalando Gabriel. Você realizou tudo e muito mais. Carolina olhou ao redor de sua casa. Ricardo estava tocando violão para Gabriel, que gargalhava no berço. Márcia corrigia provas de seus alunos de música. As paredes estavam cheias de fotos, da formatura, do casamento, do nascimento de Gabriel, e várias fotos com pacientes que ela havia ajudado ao longo dos anos. Sabe, mãe, eu costumava achar que minha vida havia começado de verdade depois que me curei. Mas hoje eu entendo que minha vida começou no momento em que recebi o diagnóstico. Foi ali que descobri quem eu realmente era. E quem você realmente era? Perguntou Márcia. Alguém mais forte do que eu imaginava. Alguém capaz de transformar dor em propósito, medo em coragem, desespero em esperança. Naquela noite, como faziam todas as noites há mais de 5 anos, Carolina e Márcia se sentaram juntas para ler o Salmo 103. Mas dessa vez, Ricardo e pequeno Gabriel também estavam presentes. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Leram juntos. Quando terminaram, Gabriel balbuciou algo que soava como amém, fazendo todos rirem. Acho que temos mais um membro na nossa tradição familiar, disse Ricardo. E que ela continue por muitas e muitas gerações, disse Márcia. Carolina olhou para sua família, para a vida que havia construído depois de quase perdê-la, e sussurrou uma oração silenciosa de gratidão. No hospital, uma nova placa havia sido instalada na entrada do programa Esperança Renovada, em memória de todos os que lutaram, em honra de todos os que lutam, em esperança de todos os que lutarão. E todos os dias, quando Carolina chegava para trabalhar, ela olhava para aquela placa e lembrava que sua jornada havia começado com um diagnóstico terrível, mas se transformará no maior propósito de sua vida. O Salmo 103 continuava ecoando em sua mente. Quem coroa você de amor e compaixão, quem satisfaz os seus desejos com coisas boas, de modo que a sua juventude se renova como a da águia. E realmente, Carolina havia renascido como uma águia, forte, corajosa e capaz de voar mais alto do que jamais imaginara possível. Fim.